Estamos então começando o primeiro ciclo de palestras sobre o Poder Legislativo no Brasil. O nosso palestrante é o professor Vamiré Chacon. Para quem não o conhece, o professor Vamiré Chacon é bacharel e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, também doutor pela Universidade de Munique e reconhecido com o título de doutor honoris causa pela Universidade de Erlangen-Nuremberg, na Alemanha, com pós-doutoramento na Universidade de Chicago, Estados Unidos. Ele escreveu e publicou vários livros, entre eles Gilberto Freire, uma biografia intelectual. Também publicou artigos em diferentes periódicos no Brasil. E em 2014, nesse ano, ele recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de obras, o mais alto prêmio literário no Brasil. Então é com um imenso prazer que a gente vai ter esse conjunto de palestras proferidas pelo professor Chacon. Como eu falei, é um ciclo de palestras. Então, por favor, professor. Minhas amigas, meus amigos, este é um curso experimental, um laboratório. Vamos construir esse curso juntos. Os 20 minutos de debates de vocês, sem nenhuma lisonja do corpo presente, porque vocês sabem o que querem, na realidade, ou serão os 20 minutos tão importantes quanto os meus 40. Todo este curso já está escrito no livro História do Poder Legislativo Brasileiro, que é uma história desde a origem do Poder Legislativo Brasileiro até fins do século XX, não vem ao século XXI. Publicada essa história em 5 volumes, História das Câmaras Municipais, as mais antigas das capitais do Brasil, o Senado, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas Provinciais, depois estaduais e Congresso Nacional. Em 5 volumes, numa cassete, e se encontram algumas coleções à disposição dos senhores e das senhoras na Biblioteca do Senado. Então, prossigamos na nossa construção do curso. O municipalismo. Antes de mais nada, uma mínima introdução metodológica. Weberiana, que distinguia, como ponto de partida, o juízo de realidade e o juízo de valor. O juízo de realidade é o que é. Pouco importa que nós gostemos ou não. Seja o resultado de uma eleição recente, seja o estado de saúde físico de cada um, ou mental de cada um aqui dentro da sala, seja o nosso salário, é juízo de realidade. É o que é. A gente pode até tentar modificar dentro das forças de cada um na capacidade de juntar-se a outros nessa ou naquela direção. São as ciências naturais. Em última instância, são as ciências naturais. A medicina, a biologia, não é verdade? A zoologia, a botânica, são o que são. Podemos começar a manipular nos laboratórios, estamos começando, mas sempre partindo de uma realidade que pouco importa que a gente goste ou deixe de gostar. É assim, tentemos modificá-la. O juízo de valor é a ciência cultural. Isto é, podemos atribuir, né? Não gosto ou gosto. Isso me convém aos meus interesses ou não convém? Está de acordo com as minhas opiniões éticas, religiosas, políticas? Ora sim, ora não. Arte. Eu gosto, acho bonito. Acho feio. Ou então, não é tão bonito, não é tão feio. Eu gosto menos disso, mas daquilo. A cultura é o que somos. A civilização é o que fazemos com a nossa cultura. A neutralidade axiológica, na prática, não existe. Mas nem por isso a gente deve deixar de buscá-la. Ninguém é neutro em assunto nenhum. Todos nós temos as preferências naturais, espontâneas, seja de temperamento, seja de origem social, seja de procedência familiar, seja de língua que falamos, de país onde nascemos, e outras experiências humanas inúmeras, né? Mas, se nós não procurarmos a neutralidade axiológica,
vem do grego valorativa. É o ramo da filosofia, a axiologia, que se dedica a os valores. Bom e mal, feio e bonito, conveniente e inconveniente, útil e inútil. Isso é axiologia. Se você quiser botar neutralidade valorativa. Ao tentarmos fazer ciência social, mesmo que não sigamos 100% este roteiro, devemos nos esforçar ao máximo. Ao máximo. Desvincularmos as nossas opiniões pessoais, os nossos interesses pessoais, nossas origens pessoais. Max Weber reconhecia isso e era o grande dilema dele. Ainda hoje muito discutido por conta da neutralidade axiológica. O município brasileiro, nós não estamos aqui por acaso. Não estamos nessa sala por acaso. A palavra política vem do polis grega, que significa literalmente cidade. A cidade, por menor que fosse, Atenas não deve ter tido mais de que 35 mil habitantes. Eu vou dizer em seguida como a gente sabe. Tinha direitos próprios. No Oriente podem ter existido outras experiências, sim, mas não chegaram aos nossos dias. A nossa cultura, cada vez mais universalizada, é uma cultura greco-latina de origem europeia. Não estou desmerecendo nem os africanos, nem os indígenas. Apenas nós estamos nos enriquecendo com as contribuições africanas e nos enriquecendo com as contribuições indígenas, não só do Brasil, nos Estados Unidos, na própria Europa, pelas imigrações da globalização. Quem inventou a democracia foram os gregos. Se vocês quiserem a primeira definição, está em Tucídides. A história da guerra do Peloponeso. Nunca existiu um país chamado Grécia na antiguidade, viu? Essa foi a glória e a desgraça da Grécia. Nunca existiu esse país. As cidades gregas sempre brigaram entre si pela hegemonia. As duas mais notórias, Atenas e Esparta, todo mundo já sabe, uma mais valorizando a inteligência, outra valorizando mais a força. Não nos compete aqui discutir isso. Apenas o conceito de democracia lá está em Tucídides. Já traduzido ao português pela editora da Universidade de Brasília e disponível exemplar também na Biblioteca do Senado. A definição que Tucídides, 350 anos antes de Cristo, dá de democracia é que é a vontade da maioria. Em nenhum momento está escrito que é a vontade do povo. Porque é um defeito também nosso estarmos, de fato, idealizando circunstâncias. O povo é um conceito que merece muitas definições. Massa, povo, é preciso distinguir. Maior consciência política, menor consciência política, não é? Tucídides não estava preocupado com isso. Então ele dá essa definição que ele coloca na boca de Péricles. Foi o primeiro grande líder democrático do mundo. Porque na Índia e na China, até hoje os chineses e os indianos não reivindicaram, portanto, não deve ter por lá gente parecida. A definição é dele, Péricles. Tucídides é insuspeito, porque era adversário político e inimigo pessoal de Péricles. Era um aristocrata, Tucídides. Era um antidemocrata. E tem uma página e meia de um belíssimo discurso. É o primeiro discurso sobre a democracia que existe, é o discurso de Péricles, transcrito pelo seu adversário político e inimigo pessoal, Tucídides. E o que só fala em honra de Tucídides, né? Tucídides percebia que aqueles conflitos enormes entre as cidades gregas ia levar, mais cedo ou mais tarde, à ruína. A Grécia ainda conseguiu, as cidades gregas, perdoem, a unir-se contra os persas, nós sabemos, enfraqueceram-se tanto na luta contra os persas que terminaram as cidades gregas dominadas pelo Império Romano. Roma nunca foi democrática, nem pensou ser, nem quis ser, nem gostava de quem era. Roma sempre foi intrinsecamente aristocrática. O que era aristocracia para os romanos era as famílias antigas, as famílias que tinham fundado Roma. Havia escravos na democracia ateniense e havia escravos na aristocracia romana. O conceito de liberdade para todos é recente, viu?
É muito recente na história da humanidade. Ainda hoje estamos lutando por igualdade étnica, por igualdade econômica, por acesso igualitário à cultura, à educação, ainda estamos lutando. A democracia ainda está em construção. Não há nenhum lugar do mundo que possa dizer que tem igualdade de oportunidades para todos. Pelo menos isso. Igualdade de oportunidades, ninguém pode dizer. Uns menos, outros mais, não é mais ou menos? Então, vocês têm esse Tácito, historiador romano, e tem em Tito Livio, que tentou escrever os anais, que são a história de Roma inteira. Tácito não gostava de César e de Augusto, os mesmos imperadores romanos, que tinham destruído a República Romana. Porque considerava, e com razão, que o Império Romano, ao substituir a República, tornou Roma ainda mais forte e mais fechada. Isso tem acontecido com impérios no mundo inteiro ainda hoje, né? Estamos a pensar no caso dos Estados Unidos, mais recentemente a China. Não sei se a história se repete ou deixa de repetir-se. O que eu sei é que ela tem linhas. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Repito, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. O passado passou. Nós não estamos aqui celebrando o passado. Nós estamos aqui discutindo a herança. Nós somos herdeiros. Cada um de nós sentado aqui é herdeiro. Herdeiro disso e do mais que virá em seguida. Nós temos o direito e o dever de discutirmos a nossa herança. Recebemos mais, recebemos menos. Será que estamos melhorando nossas heranças ou será que nós estamos piorando nossas heranças? Tem aí questão do meio ambiente, né? Narcotráfico, será que nós estamos melhorando a nossa? É muito fácil acusar o passado. Outra coisa, nunca tentar refazer o passado. Vamos construir o presente e o futuro. Ninguém pode refazer o passado. Não, mas espere que não devia ter dito isso, devia ter dito aquilo. Mas como é que pode? E em seguida com os próprios portugueses e brasileiros. Isso não existe. Nós podemos reinterpretar, revalorizar as heranças. Recondicionarmos-las. Não é verdade? Reproduzi-las, recriá-las, isso sim. Acrescentar-lhes coisa que elas nunca, aqui e ali, algo menos, algo mais, jamais trouxeram. Muito bem, vamos agora. Portugal é antiquíssimo. Já existia um reino chamado Lusitânia, antes de Cristo, que era mais ou menos o território de Portugal hoje, metade mais ou menos de Portugal hoje. E já tinha rei, Viriato, nome aliás comum. César ordenou a construção da cidade de Lisboa, que não era do nada, existia uma povoação. Ali eram os celtas, povos anteriores aos latinos, que foram unificados pelos romanos. Entre os anos 139 e 138 a.C. Não tinha um dia, um mês e um ano exatos, porque se trata de correspondência do exército romano que chegou até a Lusitânia. De lá, o comandante romano escreveu uma carta a Caio Júlio César, o primeiro imperador romano, dizendo simplesmente que tinha chegado e que tinha encontrado ali uma povoação com áreas de capital, inclusive com um rei lá instalado, chamado Viriato. E César dá instruções que eram sempre as mesmas. Isto é, o legionário romano chegava com sua espada, enfiava no chão e dizia diante dos nativos locais, qualquer que fosse sua etnia, cultura, língua ou religião, enfiava e dizia: aqui é Roma. Quem quiser, tire aqui essa espada que eu quero ver. E o resultado é que nós estamos aqui falando na sala uma língua neolatina. Porque eles impunham o latim como língua oficial, né? As línguas neolatinas advieram disso, da presença do Império Romano na Europa inteira e depois adiante. O Município Português no Ultramar é um livro magnífico de C.R. Boxer. Quem quiser verificar na biblioteca, o faça, porque vale a pena. O Município Português no Ultramar. Isso é da maior importância, porque os portugueses saíram reproduzindo a urbis romana. Saíram reproduzindo, de início internamente dentro do Império Romano, depois fora, pelo mar fora, como nós veremos. Quem
pensou em vir pela primeira vez até aqui, atravessando o Atlântico, foi o infante Dom Henrique, um dos filhos de um dos reis de Portugal. Ainda hoje está de pé a pequena cidade que ele construiu, a Vila do Infante. Quem quiser ver isso em Portugal, vai ver. A escola de Sagres nunca existiu, a gente vê nos livros escolares. Na realidade era um centro de pesquisas, não tinha propriamente cursos regulares, nem muito menos de pós-graduação, não dava diploma a ninguém, simplesmente reunia os conhecimentos náuticos da época. O Tratado de Tordesilhas mostra que os portugueses sabiam o que estavam fazendo. Os reis de Espanha queriam dividir o mundo a 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Cada légua marítima, naquele tempo, de 4 mil e 6 mil metros. Variava de época para época. Digamos 5 mil metros, 5 quilômetros cada um, em média. O rei de Portugal disse não. Colombo ainda não tinha feito a viagem, viu? Cabral não tinha feito a viagem. O rei de Portugal disse não, 100 léguas não. 370. O rei da Espanha engoliu a pílula. E o resultado é que nós somos brasileiros. O Brasil estava ali incluído. Entenderam agora? Isso é muito importante, né? Está vendo aqui? Foi Dom João II, 1494. Antes da descoberta da América e antes da descoberta do Brasil. Coisa muito bem articulada. Prossigamos. Bem, os municípios mais antigos do Brasil é São Vicente, em Santos. Ainda hoje tem lá uma coluna no mar. Tudo mais foi derrubado com a nossa mania, que eu não sei que exatamente as explicações sociológicas, que nós não gostamos de conservar trechos do nosso passado. A criação suíça do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é relativamente recente. Porto Seguro, o que lá está, não é o primeiro marco, é o segundo. Ilhéus, Igaraçu, Olinda, Salvador, a primeira capital do Brasil, 1549. Salvador foi durante mais tempo capital do Brasil do que o Rio de Janeiro, viu? E quem quiser conhecer a primeira capital do Brasil é facílima. Quem já esteve aqui em Salvador? A cidade baixa é a cidade nova. A cidade alta é a cidade antiga. Ele foi construído por Tomé de Souza, primeiro governador do Brasil. Ali eram repartições públicas, não eram só igrejas, não. Eram residências dos funcionários, da aristocracia, dos escravos. E lá está. Os principais prédios ainda lá se encontram. Prossigamos. Imaginar que essas câmaras municipais criadas pelos portugueses não faziam nada, não é verdade. Nós vamos ver em seguida. O país imenso, Brasil, e o mundo imenso, né, dos portugueses. Vocês já imaginaram? Os portugueses chegaram na Índia, Calicut, depois Goa, em 1498. Descobriram o Brasil em 1500. Chegaram em Macau, que ainda hoje existe, é fronte de Hong Kong, 1557. Chegaram em Timor-Leste, 1562. Ainda hoje Timor-Leste fala português, você não sabe disso? Quer dizer, tomar conta disso tudo só tem um jeito. Câmaras municipais, com enormes autonomias que nós veremos em seguida. E com o resultado em grandes reivindicações locais rapidamente. O Amador Bueno, que era um paulista já naquele tempo muito rico, era da pecuária, não é propriamente ainda do café. Em 1641 foi aclamado rei do Brasil, sabiamente recusou, dizendo que o país era imenso, não havia estradas nem comunicações. Como é que ele iria reinar no Brasil? No máximo ia reinar em São Paulo, né? Isso para os interesses pessoais dele era pouco. E para a decepção da Câmara Municipal de São Paulo, que o tinha aclamado rei do Brasil, imaginem só, ele recusou e foi para casa. Era um sábio, conforme nós estamos vendo. Lá no ali, Câmara Municipal de São Luís. Está errado, você corrige depois, tá bem? São Luís, em vez de Reis. Os irmãos Beckmann, descendentes de alemães, mas nascidos em Portugal, resolveram fazer a mesma coisa, proclamar a independência do Brasil na Câmara Municipal de São Luís. Isso foi feito em Olinda, por Fernando Vieira de Melo, foi feito por um português nato, Filipe dos Santos, do Ouro Preto, antes da Inconfidência, e pela própria Inconfidência. Por que essas câmaras municipais eram tão audaciosas? Veremos em seguida. Passemos, por favor.
Todo o Império Português estava ordenado por legislações claríssimas, escritas específicas. Eram as ordenações afonsinas, do rei Dom Afonso, da Idade Média, manuelinas, do tempo da descoberta do Brasil, do Manuel I, e filipinas, porque o Brasil foi espanhol durante 60 anos, de 1580 a 1640, quando um rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu numa batalha no Marrocos, solteiro, sem deixar filhos, nem sequer ilegítimos. O início era chamado, as municipais tinham um nome inicial, bonito o nome, Senado da Câmara, no plural. No início, o número de vereadores era 2, no máximo 4, com frequência 3. Com o tempo foram aumentando conforme o tamanho da população. Antes, no começo da colonização, eram nomeados, dada a escassa quantidade de habitantes. Em seguida, passaram imediatamente a serem eleitos. Passe, por favor. Os eleitores eram chamados homens bons. Não tem nada a ver com bondade nem maldade de ninguém, não. Eram pessoas de posses. Eram ricos. Portugueses e brasileiros, proprietários, com rendas acima de limites previamente fixados. O que dava muita independência pessoal a eles, né? Portugal estava longe e a sua Câmara Municipal estava perto. Para vocês terem uma ideia de que prodígio foi essa colonização portuguesa, vocês pensem em Goiás Velho. Goiás Velho era o único município que existia em Goiás e em Tocantins até recentemente. Vocês já imaginaram isso? Quem estiver ao voltar a Goiás Velho, pense nisso. Só existia aquilo. Já imaginou o tamanho desse município? Goiás atual é o tamanho da Alemanha. Com Tocantins é o dobro do território da Alemanha. Com um município e uma sede, uma Câmara Municipal com prefeito, vereador, tudo eleito lá dentro, funcionando. Com todas as ordenações do reino, funcionando dia e noite. Vamos lá? As eleições eram trienais, o mandato era 3 anos, vereadores, pelas oitavas de Natal, derradeiro ano do mandato. Autoridades coloniais portuguesas nem sempre as viam com bons olhos, porém nada podiam fazer legalmente contra as câmaras municipais, pois factualmente os homens bons em geral tinham riquezas pessoais capazes de lhes permitir crescente grau de afirmação. Não existia voto secreto, era descoberto, e tomava posse imediatamente no cargo. Respeitadas as proibições, as candidaturas de artesãos, quer dizer, trabalhadores manuais, braçais, mesmo que fossem livres. Escravos nem se fala. Comerciantes não queriam poder econômico demasiado forte. Soldado, eles não queriam militar metido na política. Degradados, imaginar que a maioria dos imigrantes portugueses do Brasil era degradada, não era. Era uma minoria, os criminosos. E esses ficavam fora das cidades. E quando tentavam ir para a cidade havia prisões. E cristãos novos que eram descendentes dos judeus. Existia antissemitismo na época. Não era só racismo contra os negros e os índios, havia também contra os judeus. Proibidos. Descendentes de judeus de votarem e serem votados. Os brasileiros natos eram, no começo, os únicos candidatáveis. Com o tempo, a Câmara de São Luís e outras mais terminaram aceitando que portugueses imigrantes também tivessem direito de voto. Adiante. Havia 2 espécies básicas de vereadores. Veja como era complexo o sistema das ordenações. O vereador de Pelouro eleito, o vereador de Barreto convocado pela Câmara Municipal para ocupar uma vacância. Ainda hoje não há prefeito em Portugal. Ainda hoje, em Portugal, o país é parlamentarista em nível nacional, eles não têm estados, não são uma federação, tem um estado unitário. Agora, nos municípios existe também parlamentarismo. O prefeito não existe, é o presidente da Câmara Municipal. Entendeu? Interessante isso, né? O Brasil era assim no começo. Agora, veja no início da colonização. O executivo municipal estava na mão do presidente da Câmara. Vereadores, procuradores, tesoureiros, escrivães, juízes ordinários, tabeliães e meirinhos oficiais de justiça. Esses todos eram nomeados pelo rei de Portugal, pelas ordenações. Os almotacés, tem mais esse cargo do funcionário público, eleitos mensalmente, fiscalizavam o abastecimento de alimentos e seus preços, zelavam pela sua higiene conforme os critérios da época. Podiam multar, embora com direito de recurso os juízes atingidos. Havia controle da qualidade da alimentação. Incrível, né? Do contrário, esse pessoal teria sobrevivido.
Então, imaginar que os portugueses estavam aqui, por acaso, fazendo o que davam na cabeça deles, isso não é verdade. Nós vamos depois dar a fonte da bibliografia. Do contrário, não teria sobrevivido tudo isso. Você chamar Angola, aí dois fala português, Moçambique fala português, Timor-Leste fala português, Macau fala português. Nada disso é por acaso, né? Havia toda uma estrutura de Estado muito bem montada. Vamos adiante? Foram acrescentados as vestes da União Ibérica, amados cabos de rendeiros, porteiros, juízes de vintena, alcaides, inquiridores, sapatos da região, muito antipática a isso, e carcereiros. Os ouvidores, que retomamos recentemente, né? Eram nomeados ou reconhecidos pela metrópole. Se a pessoa não gostava da sentença de um juiz, ou se não gostava da decisão de um funcionário público civil, ou não gostava de ter sido preso por uma autoridade militar, tinha direito de procurar o ouvidor. E o ouvidor não podia mandar soltar, podia mandar cancelar a multa, podia extinguir a nomeação para o cargo público que você tinha recebido, podia dar a eleição dele, se fosse um cargo eletivo. As ouvidorias foram ressuscitadas, ainda bem, né? Levaram tanto tempo. Muito bem. O alcaide tomava conta da polícia. Não vou entrar em detalhes, vocês verão perfeitamente. Havia juizado de pequenas causas também. Era uma tremenda estrutura, né? Esse império português não existiu por acaso, não caiu do céu, nem sobreviveu durante séculos por coincidência. Os portugueses terminaram saindo de Angola a Moçambique em fim do século passado, né? Ainda tiveram uma luta colonial de 12 anos para saírem de lá. Porque tudo era muitíssimo misturado, inclusive nos sertões da África. Isso era o lugar mais distante de Angola e Moçambique, tudo isso estava montado por eles. Tudo isso estava montado. Vamos adiante. Quem era mais importante? Veja, era o poder legislativo, né? Eram os vereadores. Administrava o patrimônio municipal, fiscalizava o funcionamento administrativo, inclusive dos juízes, procuradores, tesoureiros. Designava os juízes. O poder judiciário era submetido, no tempo do Império Português, ao legislativo. Eram as câmaras de vereadores que escolhiam os juízes e demitiam. E modificavam a sentença deles também. Fixavam os impostos, mas não podiam perdoá-los. E também não podiam conceder privilégios. Só com licença do rei de Portugal. Mas por aí vocês veem a força tremenda disso. Quem quiser pesquisar isso mais, veja que alguém um brasileiro faz, e outras nacionalidades também fazem, vai ao arquivo do Conselho Ultramarino em Lisboa e fica estupefacto com detalhismo de como eles tomavam conta disso na base do detalhe, do pormenor. São os arquivos do Conselho Ultramarino. Vamos adiante? Não se esqueça o número das câmaras municipais primeiro, era o Senado da Câmara. Não tem nada a ver com o Senado nem com a Câmara posterior. Bem, alguém poderia dizer, tudo isso era só formal. Os historiadores discordam entre si. Por exemplo, Pereira de Alencastro diz que na realidade eram os impostos que, em última instância, que decidiam tudo e que os reis de Portugal cobravam da maneira que queriam, com prepotência e arbítrio. A força portuguesa, Boxer mostra muito bem, a força militar portuguesa era naval. Marinheiros e fuzileiros navais. Isso é que era a força colonial portuguesa. Porque em terra, não. Em terra, polícia e exército eram pagos pelas câmaras municipais. O que dava um certo equilíbrio, né? A situação. Vamos adiante? O primeiro censo no Brasil, o recenseamento, foi feito ainda na monarquia. Foi Dom Pedro II que mandou fazer, em 1872. Era muito difícil? Sim. As distâncias eram muito grandes. Em compensação, havia muito pouco lugar para onde ir, né? Você de Goiás ia fazer o quê? Ia fazer o censo lá em Goiás Velho, não tinha outro lugar. Todos os outros municípios são recentes. Então, por um lado, era difícil por causa da distância. Por outro lado, era fácil, porque eram poucos municípios, né? Hoje são 5.500. Eu não vou me aventurar a dizer quantos eram naquele tempo, mas eram algumas poucas dezenas de municípios. O caso de Goiás é típico. Em Minas Gerais, quantos municípios havia? Os senhores contam pelos dedos das duas mãos, né? Os municípios mais antigos de Minas. Pernambuco, você conta pelos dedos de uma mão só, né? Os municípios mais antigos, né?
São Paulo era a capitania maior. São Paulo incluía São Paulo, Minas Gerais, Goiás, atual Mato Grosso do Sul, Mato Grosso propriamente dito e Paraná. Paraná se tornou autônomo em 1850, já no tempo da monarquia, que também existiam lá 3 ou 4 municípios, não apenas isso. Em 1872 o Brasil tinha 10 milhões de habitantes, mais ou menos. Primeiro recenseamento na República, um ano depois da proclamação da República, já eram uns 14 milhões, né? Vocês vejam hoje, esse número aqui está sendo atualizado pelo computador do IBGE. No momento que eu estou conversando, não são mais 203, 251, 777, não. Você pode ver que já mudou. Tem um reloginho lá que muda. Veja que diferença, hein? De 9 milhões, 10 para 203. Impressionante, né? E como o Brasil nunca deixou de ser administrado, bem ou mal, menos ou mais, não é mais ou menos, mas dizer que foi sempre um país desestruturado, não. O nosso desafio é reestruturar o Brasil, não é estruturá-lo. Ainda bem, também é uma desvantagem a pessoa não partir do nada, porque encontra muitos vícios de origem, ninguém vai negar isso. Mas também são as compensações, né? Nós estamos começando do zero, né? Vamos adiante. E aí vocês vão ver, segundo as grandes regiões, vocês já imaginaram, o Brasil hoje está com 161 milhões de habitantes em área urbana, em conurbações, rural 30 milhões. Vocês vejam a diferença. Eu não botei nem no tempo da monarquia, o contraste ia ser tremendo. A partir de 1960 o que houve, hein? Rio e São Paulo são uma cidade só, praticamente. Brasília, Goiânia, já existem projetos de conurbação. Transportes únicos. Isso existe nos Estados Unidos. Quem pegar um trem em Nova York e for até Washington, pela autoestrada não dá para ver direito. Mas de trem dá para ver. Ou mais longe. De Filadélfia até Nova York é uma cidade só. Impressionante isso. Londres também, né? Uma gigantesca conurbação. Nos Estados Unidos, mais uma vez, entre São Francisco e Los Angeles, praticamente uma coisa só. As mesmas dificuldades que nós temos aqui, né? Como compatibilizamos as administrações municipais? Caso de água agora em São Paulo. Isso vez por outra acontece nos Estados Unidos e na Europa, viu? É só prestar atenção na internet e nos jornais. Esse é o mundo que o português não criou. E que compete a nós criarmos. Às vezes ficamos acusando que eles deviam ter feito isso. Eu não podia fazer nada a não ser isso. Ora, pense em raciocínio minimamente, né? Com boa vontade. O que podia fazer, digamos, a coroa em Portugal, com um único município chamado Goiás Velho, que não tinha esse nome, era Vilas Boas de Goiás, que correspondia a todo o território de Goiás e Tocantins atuais. Era completamente impossível fazer outra coisa diferente do que lá está, né? Botar um hospital lá, botar cadeia lá, botar lá tribunal, colocar lá cobrança de impostos, lá um edifício para cobrança também de impostos, hospital. Claro, nas circunstâncias de saúde da época. Foi uma situação extraordinária. Agora, imaginar, por exemplo, que aqui no Nordeste a maioria está concentrada no campo, não é verdade. Olha, cara, 38 milhões e 800 mil, 39 para 14 milhões no campo. Isso também já chegou lá. É claro que é no Sudeste, a maior massa, né? Rio de Janeiro e São Paulo já são uma conurbação tal que se exige desde algum tempo fazer uma administração única, né? Eu sei que se coloca dificuldades enormes, há experiências nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão. Eu também vi coisas impressionantes nesse aspecto no Japão. Trocarmos informações, fazermos pesquisas, trocarmos especialistas, né? Inclusive aqui, Brasília e Goiânia, né?
Porque Séries, Anápolis, é só toda uma cidade só. É porque nós vamos pela pista por fora, né? Não vamos por trem por dentro, né? Só veríamos com quase tudo já está junto, né? A mesma coisa em Pernambuco, entre Recife e João Pessoa, já não há mais separação nenhuma. Não há mais nenhuma. E já está se prolongando ao norte, até Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos aqui ao outro quadro. Olha cá, proxa, 1872, né? Agora observem algo mais que um pormenor. Algo mais que um pormenor. A curva quebrou aqui. O Brasil começou a envelhecer. Está vendo aqui? Até aqui era estabilizado. Saúde. Saúde pública deficitária. Mortalidade infantil alta, expectativa de vida baixa. Mas aqui começou a subir, quase na vertical. Paramos aqui. Repare bem. 2010. Aqui a inflexão demonstra que começamos o envelhecimento do Brasil. Daqui em diante a tendência vai ser horizontal. Nós temos de tomar as devidas providências para isso, né? Prevendo como vão ser as aposentadorias. Não deixarmos de ser um país de jovens pobres e nos transformarmos num país de idosos pobres. O que é que isso tem a ver com o legislativo? Tem a ver tudo. Porque tem que se criar um clima de opinião pública, né? Um debate. Cada um de vocês pensando nas suas próprias aposentadorias. Quanto é que vocês vão receber de aposentadorias? Não serão as mesmas aposentadorias das gerações anteriores. Vocês já imaginaram, até do ponto de vista biológico e não só sociológico, a responsabilidade de qualquer regime político, no caso do Brasil, uma democracia e um regime constitucional, congressual, em vários níveis. Vamos adiante, estamos já terminando. Vejam só, 5.565 municípios. A tendência, por enquanto, ainda é continuar aumentando cada vez menos. Em breve, previsão tem de ser feita antes, né? Do contrário, não é previsão. Dentro do espaço, no máximo de uma geração, esses municípios vão começar a se fundirem novamente. Porque é impossível a administração municipal, meus amigos, sem a gente ter uma delimitação das casas e das ruas. Onde vai pagar IPTU? Se a sala de visitas fica no município e a sala de jantar fica no outro. É ou não é verdade? E o serviço público, como é que vai ficar? Não é verdade? Estamos terminando. Veja, por favor, aí, conclusão. Está a bibliografia. Rodrigues Ferreira, Manuel Rodrigues Ferreira, historiador paulista. As repúblicas municipais do Brasil. Tamanha a sua descentralização. Edmundo Zenha, o município do Brasil, tudo isso na Biblioteca do Senado. O inglês Boxer, polemizando com o brasileiro Gilberto Freire. Boxer, considerando que não era tão grande a descentralização, Gilberto Freire afirmando que sim. O Zenha, numa posição mais próxima de Gilberto Freire do que provavelmente do Boxer. E quem quiser saber a diferença entre Brasil e Estados Unidos, que a gente vive tão preocupado com isso, e parte por razão, leia de Oliveira Lima, América Latina e América Inglesa. A evolução brasileira comparada com a hispano-americana, nossos vizinhos, e com a anglo-americana. Série de conferências em universidades dos Estados Unidos, em princípio do século XX. Ele era diplomata brasileiro de carreira, morreu em Washington. Não tem aqui a data da publicação, mas é por volta de 1910, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E nós temos as semelhanças e as dissemelhanças com os nossos vizinhos hispano-americanos e com os norte-americanos. Se é que interessaria tanto a vocês isso. Cada qual opta pelo que achar melhor e pode procurar tranquilamente na biblioteca do
Senado para entrar em pormenores já a partir de agora, municipalismo e tudo mais que vier depois. Terminamos. Caravaggio.